Olá, me chamo Fernanda Pérsia França e vou apresentar o artigo sobre estudo comparativo entre os repositórios institucionais das universidades de Brasília e Toronto, uma análise à luz do software DSpace, produzido em conjunto com meu orientador de graduação, o professor Dr. Márcio Bezerra da Silva. Esse estudo nasce como uma continuidade do meu PIBIC, um programa institucional de iniciação científica que estamos produzindo desde 2018. Nosso artigo procura investigar a adoção e uso do pacote de software DSpace pelas universidades de Brasília e de Toronto, escolhido para implementar os seus repositórios institucionais. Para tanto, o estudo baseou-se no conceito de repositório digital, mencionando modelos com destaque na versão institucional, e elencando características funcionais do DSpace, enquanto um exemplo de pacote de software com fins de desenvolvimento e implementação de repositórios institucionais. O repositório digital é um tipo de sistema destinado ao gerenciamento de acervos digitais, os quais reúnem de documentos digitais a partir de funções como criação de comunidades e de coleções, cadastro de usuários, gerenciamento de políticas de conteúdos e o autoarquivamento de documentos. O autoarquivamento é o próprio autor realizar o arquivamento, publicação, submissão do próprio artigo na base. Existem diferentes tipos de modelos de repositórios, sendo que o institucional é o foco desse trabalho, por ser o modelo utilizado nas universidades estudadas. Com isso, repositórios institucionais são os repositórios que devem considerar um conjunto de serviços ofertados pela universidade detentora, que, baseado no corpo discente, docente e administrativo, assume responsabilidades como formar memória digital acadêmica, preservar materiais de valor contínuo a longo prazo e gerenciar e compartilhar objetos digitais gerados no contexto institucional. Como dito, existem diferentes tipos e modelos de repositórios digitais. Mais precisamente, foram identificados 18 tipos que não são abordados na literatura com a mesma intensidade dos repositórios institucionais, cada um possuindo diferentes objetivos e formas de preservação, autoarquivamento e seleção de materiais. O DSpace é considerado o pacote de software mais utilizado em bibliotecas acadêmicas, suportando diferentes tipos de registros e recursos, customizações, possibilitando alterações no código-fonte e é distribuído de modo gratuito. O DSpace contém algumas características que o formalizam. Entre elas, destacam-se: o pacote promove a preservação digital ao longo do tempo, aceitando diversos tipos de documentos e formatos, e realiza cópias de segurança e de migração para suportes mais atuais, facilita na captura e no cadastro de materiais, incluindo seus metadados, e ambos podem ser importados e exportados, permissão para depósito na forma de autoarquivamento de documentos na íntegra, por meio de iniciativa de acesso aberto, regulação dos direitos de acesso a partir do DSpace Direct, o qual controla as permissões de usuário de forma personalizável, como também supervisiona o depósito de conteúdos e o fluxo de trabalho para aprovação desses. O DSpace Direct permite que as instituições de diferentes tamanhos organizem, gerenciem e armazenem seus conteúdos na nuvem. Dessa forma, o método utilizado foi o indutivo. Infere que o conteúdo é mais amplo que as premissas baseadas. A natureza é básica, por gerar conhecimentos novos sem aplicação na prática. Quanto aos objetivos, utilizou-se a descritiva, pretendendo descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. O procedimento de pesquisa é a pesquisa bibliográfica, para ter mais compreensão do problema de pesquisa. A abordagem foi a qualitativa, se deu pelas características de uso do DSpace nas bibliotecas das universidades estudadas. O instrumento de apresentação dos resultados é um questionário semi-estruturado, bilíngue, pela necessidade de se obter uma visão aprofundada do entrevistado por meio de um roteiro semi-estruturado que permite ao pesquisador a liberdade de inclusão de novas questões caso identificada a necessidade. O campo de pesquisa centra-se na Universidade de Brasília e de Toronto, por serem instituições públicas com repositórios institucionais e utilizarem o mesmo pacote de software. Essa é a interface do site do repositório institucional da Universidade de Brasília. E essa é a da Universidade de Toronto.
Resultado da pesquisa. Destacam-se que ambos os repositórios institucionais foram criados pela necessidade de um local único para armazenar as produções científicas das instituições. Conheceram a existência do software DSpace justamente pela supermencionada necessidade. Há a presença de um setor específico que trabalha com os repositórios institucionais. Adquirem expertise sobre o DSpace conforme os usam. As escolhas pelo DSpace se deram por suas características ofertadas, considerado o mais robusto para a construção de repositórios institucionais. Realizam o autoarquivamento. Existem dificuldades técnicas que minimizam a autonomia dos bibliotecários, deflagrando a necessidade de um suporte que os auxilie, especialmente na instalação do pacote de software investigado. Conclusão. Conclui-se que as duas bibliotecas se aproximam pelo aparente conhecimento ao pacote de software e que, independente de terem origens distintas, o DSpace promove o autoarquivamento, a obrigatoriedade do depósito de teses e dissertações, a necessidade de expertise técnica para manipular o sistema, necessitando de uma equipe de tecnologia da informação, e se distanciam pelo modo de produzir estatísticas, a customização de interfaces, a funcionalidades mais usadas e a quantidade de funcionários nos setores, sendo que na Biblioteca Brasileira não há um membro específico de tecnologia da informação, diferentemente da Biblioteca Canadense. E é isso. Muito obrigada pela atenção.